Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Louvamos a Deus pelo privilégio de podermos nessa noite estarmos nessa casa de oração para prestar culto, adoração, louvor e gratidão ao Senhor nosso Deus, ao Deus da vida, ao Deus que salva, liberta, transforma a vida, ao Deus que nos restaurou da condenação do inferno. Eu quero agradecer ao nosso digníssimo pastor, Deus abençoe grandemente, pastor Ivan, muito obrigado pela honra. E eu quero pedir aos irmãos para que os irmãos orem, porque eu tinha uma palavra no meu coração, e quando o pastor falou aqui acerca da equipe de evangelismo, Deus me impulsionou para falar sobre o assunto de evangelização. Então será uma palavra de improviso, porém Deus é o Senhor da mensagem. Amém? Eu quero ler aqui um texto com os irmãos. Leiamos Marcos, último capítulo, para a glória do nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Capítulo de número 16. A partir do verso de número 11. Diz-nos a palavra: E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou em outra forma a dois deles que iam a caminho do campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com sinais que se seguirão. Quantos podem dizer amém? Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Epístola do apóstolo anônimo aos Hebreus, capítulo número 2. Diz-nos a palavra: Portanto, convém-nos atentarmos mais diligentemente para as coisas que já temos ouvido, e para que em tempo algum
nos desviemos dela. Porque se a palavra falada por anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais, milagres, várias maravilhas, dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Amém. Epístola de Judas, antes do livro de Apocalipse. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Santo é o Senhor, digno de louvor. Aleluia. Diz-nos a palavra: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Amém. Amados irmãos, louvamos o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Deus nos escolheu. Nós estamos nesse mundo, mas não somos do mundo. Deus, pela tua infinita bondade e misericórdia, revelou o teu plano, o teu segredo, o mistério que estava oculto em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando Deus criou o mundo, e criou todas as coisas, e coroou toda a natureza com a sua imagem e semelhança, fazendo um boneco de barro, uma imagem de barro, inerte, sem vida, de uma terra pura, porque era santa, a terra não estava contaminada. Ali ele confeccionou imagem e semelhança. E esta imagem e semelhança, eu costumo dizer que não é uma imagem imóvel, inanimada, não, é uma imagem animada. O apóstolo São Paulo, ele fala que nós devemos refletirmos como espelho a imagem de Cristo. Louvado seja o santo e maravilhoso nome do Senhor. Então diz Salomão: Deus fez o homem perfeito, porém ele buscou muitas invenções. E eu sempre digo e quero dizer mais uma vez nessa noite: a melhor coisa que tem na nossa vida é nós querermos sermos quem Deus nos fez. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Deus colocou o homem ali no Éden, ele colocou com a tarefa de lavrar e guardar o jardim. Quando Deus colocou ali o homem no Éden, ele fez um pacto de fidelidade, dizendo ao homem: olha, no meio do jardim há duas árvores, a árvore da vida e a árvore da ciência do bem e do mal. Porém, de toda a árvore do jardim vós podeis comer e vos alimentar, porém da árvore da ciência do bem e do mal não comerás, porque o dia que comerdes, certamente morrerá. Porém, a serpente, a mais astuta das alimárias, ela persuadiu a Eva e chamou a atenção de Eva para sondar o seu coração, porque o adversário, ele sonda o coração para saber aonde está a palavra, se você tem a palavra por informação ou se você tem a palavra por transformação.
O importante não está informado acerca da palavra. O importante não está informado acerca da verdade. O importante é viver a verdade, crer na verdade, andar na verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Então ele sondou o coração de Eva naquela oportunidade e perguntou o que Deus havia lhe dito. E ela disse que ela tinha liberdade de se alimentar de todas as árvores, porém da árvore da ciência do bem e do mal não podia alimentar. Mas o inimigo lançou a seta, seduziu o coração, colocou no coração daquela mulher um sentimento de prepotência, de orgulho, de soberba, e disse a ela que ela seria semelhante a Deus, e ela, comendo do fruto, também compartilhou ao seu marido Adão, que sem vigilância também tomou do fruto e comeu. O pecado então entrou no mundo. O homem que fora feito para obedecer, o homem que fora feito para ter prazer, ter alegria, o homem que fora feito para buscar a face de Deus, agora Deus volta no jardim do Éden pela viração do dia, e então ele olha, ele percebe que alguma coisa está estranha ali, e então ele chama por Adão, e ele diz: Adão, Adão, aonde estás? Parece até que Deus não estava vendo, mas Deus estava vendo tudo, porque nada pode se fugir aos olhos de Deus. Porém, Deus estava vendo na conotação da santidade, procurando aquele homem perfeito que ele havia criado, porém não tinha encontrado. Mas logo surge Adão, esse põe a postos e disse: eu ouvi a tua voz e me escondi. Olha, o homem que tinha o prazer de estar na presença de Deus, o homem que tinha o prazer de adorar a Deus, de aprender com Deus, agora quando ouviu a voz de Deus, fugiu. E, amados irmãos, foi essa natureza que nós herdamos. Mas Deus, pela tua infinita bondade e amor, com grande amor que Ele nos amou, Ele é um Deus justo, um Deus verdadeiro. A condenação de Deus para a criatura humana era uma justa sentença, mas Deus não quis agir pela sua justiça, mas Deus quis deixar prevalecer o seu amor. Louvado seja o nome de Jesus. E nessa noite nós hoje ouvimos a mensagem, o texto áureo que diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A humanidade está conturbada, perturbada, confusa e em trevas. As almas estão aflitas, como o salmista Davi já foi proferido aqui nessa noite, e ele questionando com a sua alma, porque nós temos alma e espírito, e aquele que é crente, quando ele está abatido, o espírito que está fortalecido em Deus questiona o abatimento da alma, e ele pode dizer: por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei no dia da salvação. Há um dia da salvação para a vida da criatura humana. Louvado seja o nome santo e soberano do Senhor. E Deus enviando o teu Filho na plenitude dos tempos, em imagem humana, diz a Bíblia, o apóstolo Paulo diz: imagem de pecado,
porém sem pecado. Por que imagem de pecado? Porque a figura humana, que era a imagem de Deus, se tornou sinônimo da figura do pecado. Mas Jesus Cristo veio para resgatar o homem da vã maneira de viver, veio arrancar dos grilhões da morte, louvado seja o nome santo do Senhor, veio colocar em liberdade aquele que estavam preso no cativeiro do príncipe das trevas desse mundo. Porquanto o apóstolo Paulo diz: olha, que o príncipe deste século, o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles vendo não vejam, ouvindo não ouçam e sejam curados. Porém Jesus Cristo veio para desfazer todo encanto, ele veio para desfazer toda a obra do diabo, louvado seja o nome de Jesus. E então Jesus, ele agregou homens, chamou-os por seus nomes, homem simples, homem do meio do povo, ele chamou e trouxe a si, e deu nome, ou seja, a eles de discípulo. Quem é o discípulo? O discípulo, ele não é o que seria hoje o aluno. O aluno é aquele que realmente ele vai para aprender e ele absorve aquilo que ele vai usar, aquilo que vai ter proveito para ele usufruir. E muitas das coisas que o aluno aprende na escola, ele não utiliza mais. Uma boa parte do seu aprendizado se perde pelo tempo, fica invalorizado. Mas o discípulo não, aleluia. O discípulo não pode deixar cair sequer uma palavra. Discípulo, quem é o discípulo? O discípulo é aquele que segue, é aquele que tem o prazer de aprender para fazer, louvado seja o nome de Jesus. E então Jesus Cristo prepara esse colegiado de 12 homens, passa as suas instruções, levam eles para eles verem a operação, verem a tarefa qual eles haveriam de realizar após a sua partida. Porém, uma das coisas que Jesus sempre disse ao discípulo era que ele haveria de ser entregue nas mãos dos ímpios, dos gentios. Ele haveria de ser entregue pelo sinédrio, pelo sumo sacerdote, na mão do Império Romano. E eles nunca entenderam isso e nunca captaram isso. E muitas das vezes isso acontece conosco na igreja. Nós só queremos recebermos aquilo que nos traz conveniência, aquilo que satisfaz o nosso ego, aquilo que nos dá algum privilégio. E esse comportamento é um comportamento diferente daquele que Jesus Cristo semeou no coração dos discípulos. Esse comportamento é um comportamento egoísta. Muitas das vezes estamos focados em nós. Parece que nós somos a única pessoa que está na face da terra. E se não somos a única, entendemos que somos a mais importante. Porém, o homem de nada vale, aleluia, se ele não tiver Jesus Cristo na sua vida. Ele pode ter 2, 3 religiões. Ele pode cursar diversas faculdades. Ele pode absorver toda a filosofia humana. Porém, se ele não conhecer Jesus, ele de nada sabe. Mas aquele que conhece Jesus, ele tem a sabedoria de Deus. Aquele que conhece Jesus e anda nos seus caminhos e torna-se um discípulo. E aquele discípulo que é codificado lá no livro de Levítico, o discípulo, ou seja, o servo que quando foi dispensado pelo ano jubileu, ele disse: olha, eu não vou embora, porque eu amo meu Senhor, eu amo a minha família, eu me acostumei aqui, eu não tenho mais para onde ir,
nem para mais onde estar. E então o seu Senhor leva na porta da cidade, aonde estão os anciões, e ali ele declara que não quer sair a fogo, mas ele quer continuar servindo. Então ali uma sovela é pega, a sua orelha é furada, e por onde ele passa todos sabem que ele é servo involuntário. Ele não é um que é forçado, mas ele é um espontâneo, um que serve de profundidade de coração. E era isso que Jesus Cristo estava querendo incutir, implantar no coração dos discípulos. Mas pasme quando nós vemos esta palavra que nós lemos agora, que Jesus Cristo veio, cumpriu todas as escrituras, participou para os discípulos toda a verdade, falou do plano de salvação e falou que eles haveriam de fazer a obra do Senhor. E por vez eles entendiam e outra vez não entendiam. Jesus facilitou o entendimento, falando a eles por parábola, para que a palavra ficasse incutida no seu coração. Porém, quando nós vamos vermos no fim, quando Jesus Cristo passa por tudo aquilo que haveria de passar, e que ele, as profecias, as palavras que ele disse a seu respeito cumpriram, ele verdadeiramente foi tomado pelo sinédrio, o sumo sacerdote, aqueles que eram representantes de Deus na terra, aqueles que eram povo peculiar, aqueles que eram descendentes daqueles que foram resgatados do Egito. Quando eles olharam para Jesus, eles reagiram contrariamente. Por quê? Porque estavam fixados, eles estavam enraizados nas suas religiões, eles estavam fincados ali, acreditando na sua religiosidade, e achavam sempre que eles eram os melhores da face da terra, porém rejeitaram o seu Salvador. João, ele revela no Evangelho que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Portanto, quanto todos os que receberam, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Outrora nós éramos criaturas, perdidos, sem Deus, sem esperança, mas agora em Cristo Jesus somos uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Louvado seja o nome santo e soberano do Senhor. Mas o que me chama a atenção nessa oportunidade é que tudo que estava escrito acerca de Jesus cumpriu-se. As profecias de Isaías cumpriu-se. Louvado seja o nome santo do Senhor, dizendo que o castigo que traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o nome de Jesus. Ele é aquele ao qual revelou João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O pecado é um empecilho, o pecado é um impedimento, o pecado é um embaraço, um pecado é um isolamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Isaías, ele disse: a mão do Senhor não está encolhida, de maneira que não possa operar, porém os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Mas Jesus, ele veio para cumprir a salvação, a redenção da criatura humana. Quando ali crucificado no Calvário, ele cravou na cruz toda a cédula de condenação que era contra nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. Telestai, está consumado, bradou ele, e entregou o Espírito como um cheiro suave, como um sacrifício agradável a Deus, e a libertação veio para todos aqueles que creem. Mas o que devemos estarmos atentos é termos o cuidado
que eles viveram com Jesus. Quantos da época moderna cantam, compõem hinos, dizendo que queriam estar com Jesus. A quem me dera se eu pudera estar aqui. E às vezes vendo a atitude daqueles que no tempo de Jesus o rejeitaram, o comportamento contra Jesus, eles diziam: eu queria estar lá, a oportunidade podia ser para mim, porque eu não me comportaria dessa forma. Mas nós olhando aqui, eles estavam com Jesus, andaram com Jesus, viram os milagres de Jesus, dormiram com Jesus. O apóstolo João, na sua epístola, ele diz: olha, nós vimos a palavra da vida, as nossas mãos o tocaram, estas mãos não outra, tocaram, aleluia, no príncipe da vida. Porém nós vemos aqui o comportamento deles, depois de tantas instruções, perderam o foco, perderam o alvo. Diz a palavra que ouvindo eles que Jesus vivia e que fora visto por elas, não creram. Choraram pelo cenário que contemplaram no Calvário. Um cenário que nem a natureza resistiu contemplar. Atos dos seres humanos diante daquele que vos veio salvar, e a maneira que eles se comportaram com o Filho de Deus que veio resgatar a humanidade da perdição. E quando a natureza viu aquele comportamento, diz a Bíblia que a rocha se fendeu de alto a baixo. Os corações dos homens estavam insensíveis. Então as naturezas começaram a manifestar a sua sensibilidade. A natureza inanimada, sem sentimento, reconheceu o Salvador. O sol deixou por um momento de cumprir a sua obrigação, o seu dever, desde que for ordenado para iluminar a face da terra. Estando ali a luz do mundo e sendo rejeitada, ele apagou o seu brilho para que eles entendessem que aquele é aquele que veio restaurar a glória de Deus que o homem havia perdido lá no Éden. Cenários aconteceram, a terra tremeu, se abalou, quando o sangue do Redentor regou ela. Um homem que fazia parte da corte romana, em meio à insensibilidade de tantos, ele vendo aquele cenário, o seu coração comoveu e ele testificou: este verdadeiramente é o Filho de Deus. E eles então, depois de receberem tanta instrução, e Jesus disse que haveria de morrer, mas ao terceiro dia haveria de ressuscitar. Porém eles perderam de vista a essência. E naquele momento, quando as mulheres chegaram e disseram para eles que estavam reunidos, os homens que estavam mais perto com Jesus, que mais participaram com Jesus, que sentaram na mesa da ceia, comemoraram a Páscoa e depois a ceia logo a seguir. E então diz a palavra que elas disseram a ele, mas eles não creram. E diz que depois também ele manifestou de uma outra forma. Numa outra Bíblia diz, ele se apresentou com outra aparência. Por isso que os discípulos de Emaús não o conheceram.
mas aparência, aleluia, não era perceptível. Mas quando ouviram a palavra, quando ouviram a mensagem, quando ele esclarecia, abria a palavra, eles entenderam, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Começou a arder no seu coração, mas ainda não veio a percepção. Mas ao sentar na mesa, no partir do pão, e eles reconheceram, é o Senhor, e ele desapareceu. E eles, tendo essa visão, essa experiência, também se reuniram juntamente com os discípulos e disseram: nós vimos, louvado seja o nome santo do Senhor. E finalmente, mas mesmo diz assim, que mesmo assim eles não creram. Verso 13: indo estes anunciaram aos outros, mas nem ainda a estes creram. E finalmente ele apareceu aos 11, quando eles estavam fechados, assentado, com medo dos judeus, conforme está o relato ali em João, no capítulo de número 10, para a glória do nome de Jesus. Eles ali estavam assentados, e Jesus se pôs no meio deles e diz: paz seja convosco. Os corações estavam abatidos, estavam decepcionados, parecia que tudo tinha acabado. Mas em Jesus há esperança, louvado seja o nome santo e soberano do Senhor. E ele lançou a incredulidade dos corações, porque eles não haviam crido naqueles que o tinham visto ressuscitado. Mas, amados irmãos, o poder de Deus é tão glorioso. Se fosse numa faculdade, numa escola comum secular, o resultado dos alunos fosse esse resultado dos discípulos, eles seriam reprovados. Mas Deus é misericórdia, aleluia. Deus é amor. Mesmo assim, Deus os restaurou e enviou eles e disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, aleluia. E diz: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Louvado seja o nome de Jesus. Então eu quero dizer aos irmãos que a maior agência de notícia da face da terra é a igreja. O jornal da Globo, o jornal de todas as outras emissoras, todas reunidas, não tem a mensagem que a igreja tem. É uma mensagem que transforma, que restaura a criatura humana. É a mensagem que ilumina o entendimento do homem obscurecido nas trevas. Nós vemos homens sábios, inteligentes, que têm formações, têm pós-graduação, mas não entenderam. E a mim, a você foi dado entender. E o objetivo dele nos fazer entender. Porque tudo o que Deus nos dá para fazer, Ele nos põe à prova. E Deus está provando eu e você na questão da pregação, na questão do idem. E quando eu ouvia o pastor falar sobre a equipe do evangelismo, os maiores pregadores são aqueles que se expõem em praça pública para pregar o evangelho. Quando eu aceitei Jesus Cristo como Salvador, eu tinha ido no culto, me parece que fazia uma semana que eu estava na igreja. E numa semana que eu estava na igreja, tinha um presbítero chamado Valdir Ferreira da Silva. Isso foi no ano de 1976. Ele disse assim: olha, varão, você é um soldado. Eu olhava para ele e falava: você está enganado. Ele disse: você vai e vai sair aí. Deu os folhetos para mim e falou: você vai e vai sair distribuindo aí, vai falando de Jesus. E ele pegou um grupo de irmãs, porque tinha poucos varões, e pegou um grupo de irmãs e falou: você vai comandar esse grupo aqui. E as irmãs já eram maduras, já sabiam, já estavam crentes há mais tempo do que eu, e nós fomos.
E eu fui, irmãos, e eu fui como diz o outro, né? Para não fazer feio. E não sabia nem o que dizer. Mas, irmãos, quando cheguei numa porta de uma casa e vi uma mulher assentada, e eu olhei ali, era uma casa de madeira, e olhei ali, estava escrito lá, tenda de Umbanda, não lembro o nome de quem era o venerado ali. E então eu peguei e falei para ela: olha, senhora, aqui tem um folheto aqui de Jesus Cristo. Ela falou: não, aqui nós já temos a nossa religião, não sei o quê. E aí eu preguei Jesus Cristo. Eu falei: religião não salva. Jesus Cristo, quando veio, tinha milhares de religião, porém ele veio para trazer a salvação. Louvado seja o nome de Jesus. E aquilo me deu um ânimo, e eu saí, fui fazendo a obra, fui pregando o evangelho, fui motivando as irmãs. Num dado momento as irmãs saíram correndo, vieram correndo, disseram: oi, irmão, ali tem uma pessoa que está brava, não sei o que e tal. Aí eu fui lá, conversei com a pessoa, amenizamos a situação, e depois a pessoa se desculpou, e nós fomos fazendo a obra para a glória do nome de Jesus Cristo. Então, já a princípio, irmãos, quando chegava na igreja, você não tinha a comodidade de ficar sentado. Você tinha que sair e ir para a rua. Louvado seja o nome santo do Senhor. A gente aceitava Jesus e já era exposto à prova para falar do Jesus que estava dentro de nós. E uma coisa é certa: ninguém pode falar daquilo que não tem recebido. Louvado seja o nome santo do Senhor. Era só quem tinha para falar, era que podia ir. E Deus está nessa noite olhando para a sua igreja, dizendo para mim, dizendo para você: louvado seja o nome santo do Senhor. Está aí dentro do seu coração: e de proclamai, e de semeai, e de falai, e de pregai. Louvado seja o nome santo e maravilhoso de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Um dos homens mais convictos entre os discípulos de Jesus Cristo, ele disse: olha, portanto, convém-nos atentar com diligência aquilo que já temos ouvido, para que em tempo algum nós nos desviemos dela, porque a palavra falada, ela permaneceu. Louvado seja o nome de Jesus. E ele disse: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Eu não conheço você que está aqui nessa noite, eu não conheço o seu coração, mas Deus conhece o seu coração. Ele sabe da sua necessidade. A sua religião não te salva. A tua mentalidade, a maneira de você pensar não salva. Porque quando o homem caiu lá no Éden, ele comeu do fruto da ciência do bem e do mal. E o que aconteceu com este homem? Ele foi desconectado da verdade, e ele passou a criar a sua própria verdade. E a palavra diz: ai daqueles que dizem ao mal bem, porque é uma inversão de valores, há uma inversão de juízo. Mas Deus veio restaurar o teu coração nessa noite. Louvado seja o nome santo e soberano de Jesus. Deus nessa noite está falando aqui, para que nessa noite é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia. Ele veio para salvar o mundo inteiro. Ele disse: ide e pregai o evangelho a toda criatura, sem exceção. Diz a palavra. Tito revela, o apóstolo Paulo escrevendo a Tito diz: olha, a graça de Deus é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Louvado seja o nome de Jesus. É para você também nessa noite. Diz a Bíblia: se com a tua boca confessares e com o teu coração creres que Jesus Cristo é o Senhor, serás
salvo, louvado seja o nome de Jesus. Eu gostaria de saber nesta noite se há entre nós alguma pessoa que está ouvindo esta palavra, esta mensagem, e que ainda não tem decidido, tomado essa atitude, receber Jesus Cristo como seu Salvador, receber Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. Quando você recebe Jesus como seu Salvador, você está se declarando que você quer ser servo voluntário, servo das orelhas furadas, quer servi-lo, quer se identificar com Ele, quer ter Ele no seu coração, para que você viva a vida de verdade e salvação que Ele tem proposta para você. Alguém nessa noite, alguém entre nós que ainda não recebeu o Filho de Deus como Senhor da sua vida, como Salvador da tua alma, a oportunidade é aberta para você. Deus ama você intensamente. Há uma carência de sentimento. Há pessoas na igreja que nós ouvimos queixar, dizer: irmão, eu estou nessa igreja, mas eu não sei se eu vou ficar aqui não. E aí você pergunta assim: mas o que está acontecendo, irmão? Parece que ninguém olha para mim, ninguém me cumprimenta. Mas saiba de uma coisa: o amor de Cristo é maior do que o amor do mundo inteiro. Ainda que todos devotassem a você um bom sentimento, mas se você não tiver Cristo na sua vida, a sua alma é perdida. Onde tem mais uma pessoa nessa noite? Essa é uma hora difícil, é uma hora de guerra, é uma hora de peleja, é uma hora em que as forças das trevas procuram obscurecer o entendimento, procura endurecer o coração. Mas diz a palavra: se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações, como no dia da provocação. Quando uma pessoa resiste o chamado de Deus, ele está provocando a Deus, ele está provocando o seu Criador. Mas nessa noite a oportunidade é aberta para você. Há mais alguém? Foi profetizado aqui que é noite de cura. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura as enfermidades. Quando Ele andou por esta terra, Ele andou operando milagres para mostrar no exterior do homem o que Ele pode fazer no interior do seu coração, no âmago da tua alma. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele continua fazendo isso. Se você crê, levante do seu lugar e nós vamos orarmos por você. Nessa noite você pode ser intercessor, você pode interceder por alguém que não está aqui, mas que você sabe que está confinado no hospital, sabe que está confinado numa casa de saúde, sabe que está num pronto-socorro, sabe que está numa maternidade, sabe que está numa casa de recuperação, sabe que está num manicômio, num hospício, em algum lugar. Você pode saber de alguém que está num cárcere, numa penitenciária, e você pode interceder por esta vida aqui nesta noite. Venha e apresente esta vida. Louvado seja o nome santo do Senhor, e se prepare para contemplar o milagre que Deus tem a fazer, e você virá testificar como muitos que vieram aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor, crendo numa porta aberta para o emprego, e a porta se abriu e o nome do Senhor está sendo glorificado. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado em nome de Jesus.